Olá pessoal, boa noite, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade aí, né, fazer um remake aí do que a gente viu, que é o capítulo 4, e a gente vamos nessa aí para só dar uma rememorada, tá bom? Então pessoal, no capítulo 4 nós temos os atos e fatos administrativos. Vocês já fizeram essa parte teórica e até prática. E aqui, os atos administrativos são aqueles que não provocam alteração no patrimônio. Contratação de empregado, assinatura de um aval, né, um seguro, uma apólice de seguro. Enquanto os fatos administrativos, esses sim, eles provocam alteração no patrimônio e podem ou não alterar o patrimônio líquido. Qual a diferença aí, gente? O patrimônio, nós vimos, patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigação. Tudo que a empresa tem, certo? E o patrimônio líquido, nós vimos lá na prova a situação líquida, lembra? Então, ele é a diferença entre o ativo menos o passivo. A diferença entre bens e direitos e as obrigações. Então, dependendo do fato que ocorrer, eu posso, além de alterar o patrimônio, também mexer no patrimônio líquido, tá? É isso que a gente vai ver daqui para frente agora e continuar, tá bom? Bom, então, nós temos aí 3 tipos de fatos. Talvez eu que não disse, no dia a dia da contabilidade a gente trabalha com todos esses fatos. Então, toda operação na contabilidade vai ser um desses fatos. Os fatos permutativos, que diz permuta é troca. Os fatos modificativos, porque os fatos modificativos são aqueles que podem alterar o patrimônio líquido. E os fatos mistos, né, que misturam os dois, tanto permutativo como modificativo. Tá? Vamos agora na sequência, vamos ver o primeiro fato que a gente vai falar mais dele. A grande questão para a gente, antes de falar em estar no permutativo, é justamente ver o esquema de fixação na página 75, gente. O que eu digo para vocês? Importantíssimo, né, na videoaula anterior, videoaula 1, a gente fala um pouco do plano de contas. Então, para você entender de fatos, obrigatoriamente você tem que entender de contas. Você tem que saber a diferença entre as contas patrimoniais e as contas de resultado. Se eu não tivesse entendimento da diferença, eu não consigo classificar um fato. Então vejam só aqui, ó, e lembra-se, na prova a gente já fez muito isso, na prova a gente fez a avaliação do patrimônio, evolução, só envolveu contas patrimoniais. Então veja só o que eu tenho que saber, os fatos permutativos, eles só envolvem contas patrimoniais. Então se eu fizer uma leitura do fato e ele só tiver conta patrimonial, ele é um fato permutativo. E aí a gente vai ver que ele pode ser um permutativo entre só o lado do ativo, ele pode ser um permutativo só no lado do passivo, entre contas do passivo, ou ele pode ser um permutativo entre ativos e passivos. Então ele usa a conta tanto de um lado e do outro. Olha só o modificativo. Modificativo, bem simples, porque ele só tem que ter uma conta patrimonial. Depois, uma ou mais de resultados. Então vejam aí que cada fato, para ser um fato, ele tem que ter sempre no mínimo 2 contas, certo? No caso modificativo, ele tem que ter uma patrimonial e depois uma ou mais do resultado ou do patrimônio líquido. A dos resultados nós já conhecemos, são qualquer receita e despesa. Já do patrimônio líquido, a gente trabalhou muito até agora com capital. A gente vai começar a trabalhar também com 2 contas bem importantes do patrimônio líquido do grupo, que é lucro ou prejuízo acumulado. Tá? E o fato misto, que ele mistura. Então, ele tem que ter 2 contas patrimoniais, certo? E ainda você tem que ter resultado ou PL. Então, ele mistura os 2 fatos de cima. Por quê? Porque ele conta com 2 contas patrimoniais. Tá? Mas vamos ver agora, né, mais na prática, cada um desses fatos, tá bom? Então, o primeiro fato, que a gente já trabalhou muito com eles, repito, na prova a gente só fez isso na evolução do patrimônio, são os exemplos de fatos permutativos. Então, já falei, permuta é uma troca, e na página 68, 69 e 70. O primeiro exemplo que eu dou é uma compra de veículo à vista. O veículo é uma conta do ativo, e a vista é dinheiro, é caixa, que também é a conta do ativo. Então aí, vejam só, eu tenho 2 contas patrimoniais, que é a razão básica para eu ter um fato permutativo.
tá? Então, veículo e caixa. No fato 2, eu também compro um veículo, só que agora a prazo. Então, aqui, ó, a diferença é que lá em cima, o à vista, eu só trabalhei com o lado do ativo. Eu troquei veículo por dinheiro, só mexi no ativo. No fato 2, eu pego o veículo e troco pelo passivo, que é duplicados a pagar, correto? Só tem duas formas de comprar, ou à vista ou a prazo. Então, no 2, eu compro a prazo, eu ganho meu patrimônio legal, eu ganho um carro, mas do outro lado, no passivo, eu fico com uma dívida de duplicados a pagar. No fato 3, no item 3, que a gente ainda não chegou lá, pessoal, a questão de folha de pagamento, mas a folha de pagamento aqui representada pela conta salários a pagar no passivo, eu desconto dela os tributos. Então, o INSS é um tributo e eu teria também imposto de renda. Então, dos salários a pagar, eu também tenho o INSS a recolher e o imposto de renda também a recolher, né? São menos comuns, mas isso aqui é uma permuta só no lado do passivo. Um outro exemplo de permuta no passivo é quando eu tiro do circulante para o não circulante. Lembrando, eu posso ter duplicatas a pagar no circulante, passivo circulante, e posso ter duplicatas a pagar no passivo não circulante, correto? E aí, quando eu troco elas duas de grupo, eu estou fazendo uma permuta entre passivos. No exemplo 4, eu pago uma duplicata em dinheiro. Então, nesse caso, eu usei dinheiro, que é caixa no ativo, e paguei uma duplicatas a pagar do passivo. Se eu pago a duplicata, duplicatas a pagar, ok? Então, eu fiz aí uma permuta entre ativos e passivos. Esses fatos ainda podem ser aumentativos ou diminutivos. Então, no aumentativo, eu coloquei aqui uma compra a prazo. Seria aqui o item 2, compra de veículo a prazo. O veículo entra no patrimônio, aumenta o meu ativo, legal. Mas do lado de lá, eu também comprei a prazo e aumenta a minha dívida. Então, essa transação vai aumentar meu patrimônio como um todo. Já o diminutivo, eu posso usar aqui, que eu usei em pagamento de uma duplicata. Eu tiro o dinheiro do caixa e vai diminuir meu patrimônio, só que do lado de lá também eu pago uma dívida, que também vai diminuir lá o meu passivo, ok? Então, para mim, isso é bem tranquilo, a gente fez muito isso, inclusive nas situações líquidas, e aí eu sempre vou repetir, pessoal, sendo chato. É importantíssimo que a gente sempre esteja atento ao plano de contas da página 58 para fazer a diferença e saber quando eu estou falando de uma conta patrimonial ou de uma conta de resultado. Tá? Vamos para o próximo. Bom, acho que é até mais tranquilo, porque olha só, o modificativo, ele diz lá naquela tabela da página 75 o seguinte: eu tenho que ter só uma conta patrimonial. Então, no permutativo tinha que ter no mínimo duas. No modificativo eu só tenho uma patrimonial e uma outra de resultado ou do patrimônio líquido. Tá? Nesse caso, como nós ainda não trabalhamos com lucro ou prejuízo ou qualquer outra conta do patrimônio líquido que não capital, eu usei aqui conta de resultado. Então, no primeiro, um pagamento de energia elétrica. Então, eu estou pagando, estou usando dinheiro ou cheque, mas estou pagando com algo do ativo. E energia elétrica é uma despesa, uma conta de resultado. Então, eu satisfaço a condição básica do modificativo, que é ter só uma patrimonial e uma mais de resultado do PL. E no item 2, eu tenho recebimento de aluguel ativo. E aí, se eu recebo aluguel, o dinheiro entra no caixa e o aluguel ativo é uma receita conta de resultado. Então, de novo, eu só tenho uma conta patrimonial, que é o caixa, e uma conta de resultado. Tá? Esses fatos também podem ser aumentativos ou diminutivos. No aumentativo é quando eu recebo uma receita, isso aí o dinheiro vai entrar no meu caixa e vai melhorar meu patrimônio. A receita, se olhar lá no passivo, ela é como se fosse o lucro, tá? Então ela também vai aumentar o meu lado do credor. Só que bom, patrimônio líquido, né? Dinheiro do sócio, quando aumenta é ótimo. E eu tenho aqui o fato diminutivo, que é quando eu pago uma despesa. Se eu pago despesa, eu tiro o dinheiro do caixa, então meu patrimônio diminui. E, ao mesmo tempo, a despesa representa lá no patrimônio líquido prejuízo. Então, o prejuízo diminui o patrimônio líquido, que é a grana do sócio. Tá bom? Então, vamos agora finalizar aí com o último fato. E aí, nós temos os fatos mistos, que, olha só, ele basicamente é um fato... por isso que ele mistura tudo, né?
Vamos relembrar, o permutativo, você tem que ter 2 contas patrimoniais, no mínimo. E o modificativo, você tem que ter mais conta de resultado do PL. Então, olha só, o exemplo 1. Eu pago uma duplicata com juros. Se eu pago a duplicata, eu usei o caixa, que é dinheiro. A duplicata é duplicatas a pagar. Então, eu tenho 2 contas patrimoniais. Ok? Paguei duplicata com dinheiro, caixa, ativo. Duplicata que eu paguei é a duplicata a pagar, dívida do passivo. Só que agora, olha só, com juros. E que juros são esses, pessoal? Juros passivos. E aí eu misturo tudo, porque eu tenho 2 contas patrimoniais e mais uma de resultado. Ok? No 2, olha só, eu recebo uma duplicata também com juros. Então vamos ver aqui, se eu recebo a duplicata, o dinheiro entra no meu caixa. Caixa é uma conta patrimonial do ativo. Se eu estou recebendo a duplicata, que duplicata é essa? Duplicatas a receber, também do ativo. Eu estou fazendo uma permuta entre ativos. Só que nesse caso, com juros. Quando eu recebo com juros, são juros bons, né? Então esses juros são juros ativos. Então ela de novo satisfaz a condição. Recebi duplicata caixa, essa duplicata é uma duplicata a receber, né? Que também é do ativo. Então eu tenho 2 contas patrimoniais, caixa e duplicatas a receber. E por fim, uma de resultado, que são os juros ativos. Ok? No 3, eu usei o seguinte, ó, venda de bens com lucro. Então, eu tenho 2 condições de vender um bem. Imagine que eu compre um carro por 10 mil e vendo esse carro por 10 mil. Não ganhei nada. Então, eu digo o seguinte, eu vendi o carro pelo preço de custo. Comprei por 10, vendi por 10. Mas eu podia também comprar esse carro por 10 mil e vendê-lo por 12 mil. Então, eu tenho um ganho aí, que é o meu lucro. Então, toda vez que eu vender algum bem com lucro, eu tenho um fato misto, porque ele vai envolver 2 contas patrimoniais e uma de resultado. Tá? Esse fato também é aumentativo e diminutivo. Ele aumenta quando eu tenho um recebimento e ele diminui quando eu tenho algum pagamento. Certo, pessoal? Bom, galera, por hoje é isso. E aí, não esqueçam, esse vai ser o slogan aí do nosso curso. Contabilidade exige concentração. Tá bom? Valeu e até a próxima, pessoal. Tchau.